Muito bem, então boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma iniciativa da Delegação Distrital de Vila Real da Ordem dos Engenheiros. Hoje temos connosco Romeu Reguengo, engenheiro civil, administrador da empresa Concremate e que nos vem falar sobre pré-fabricação de betão. Antes de mais, um agradecimento ao Romeu Reguengo, que vem do Sul até aqui ao interior norte, para nos falar de um tema da maior importância no futuro, mas não só, é algo que já vem do passado, do presente, mas certeza que no futuro vai assumir uma importância cada vez maior a pré-fabricação em betão. A ponte entre a nossa delegação e a Concremate foi feita pela nossa colega delegada adjunta Joana Costa, que mais uma vez viu a pertinência do tema e fez este contacto com a Concremate. Muito bem, sem mais delongas, passo então a palavra ao Romeu Reguengo para dar início à apresentação. Muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Obrigado pelo convite à delegação da região norte. Isto para mim, para além, digamos, de ser, digamos, um privilégio estar aqui convosco, é um privilégio vir, digamos, a uma terra onde eu tenho duas costelas, ou seja, os meus pais são de Vila Pouca da Guiar e por isso qualquer convite para esta zona é sempre bem-vindo para mim. Uma terra que eu estou habituado a vir cá muitas vezes e que sempre que há um pretexto, estou sempre disponível para isso. Pronto. Um, Efetivamente, pronto, eu hoje sou administrador das duas empresas, Concremate Luso-Alemã e IGECO. IGECO é o quê? É a empresa que faz a montagem dos produtos produzidos nestas duas empresas. A Concremate é uma empresa que se dedica, acima de tudo, à produção de estruturas pesadas e a Luso-Alemã a produtos de arquitetura, ou seja, painéis de fachada, GRC, e peças, digamos, à medida, as famosas custom-made que os arquitetos tanto inventam, etc. Depois temos uma empresa de montagens que dedica-se exclusivamente à montagem destes produtos. Estamos a falar de, hoje em dia, um grupo que emprega cerca de 250 pessoas nesta atividade e que tem vindo a crescer. Concremate era uma empresa pequenina, há cerca de 15 anos, só que efetivamente com a crise houve um conjunto de falências importantes, infelizmente, algumas empresas do setor, e nós fomos adquirindo um bocadinho a cota do mercado nesse aspecto. E efetivamente, nos últimos anos também o mercado tem crescido uma média de 17% ao ano, que é um setor que cresce, um subsetor, o setor é um subsetor do setor da construção, cresce 17% ao ano, também caiu-nos, costumo dizer, também tivemos aqui alguma sorte no setor onde estamos inseridos, porque isto não é só mérito. Pronto, a apresentação que eu vos vou fazer, no fundo, é dar, digamos, aqui um bocadinho uma imagem geral do que é que a indústria consegue fazer. Não vou particularizar tanto claro que tinha que apresentar as empresas onde eu estou inserido e que faço parte. Agora, a mais importante eu também faço parte da Associação Nacional dos Industriais de Pré-Fabricação de Betão, e esta visão que eu vos quero trazer é da indústria da pré-fabricação de betão, porque a indústria de pré-fabricação de betão, hoje em dia, é uma indústria forte e que consegue responder eficazmente às necessidades nacionais. E é esse panorama geral que eu vos quero mostrar. Pronto, e chamar a atenção aqui para algumas problemáticas que, que existem, ou seja, isto vai ser uma apresentação de muita imagem, mas também para percebermos algumas problemáticas que os produtos têm e por aqui fora. Ou seja, não tenho uma ordem muito definida, mas acho que é interessante irmos falando. Ou seja, uma solução, digamos, certamente há aqui colegas que estão ligadas à obra, outros colegas que estão ligados à parte da engenharia, ou seja, uma solução pré-fabricada não deixa de ser, digamos, o dimensionamento de elementos de betão armado, correntes, que tem um conjunto de condicionantes diferentes do betão in situ, ou seja, faziamentos construtivos, fases de transporte, fases de elevação, ou seja, e todos esses aspectos têm que ser acautelados, mas não deixa de ser betão armado. Muitas vezes, digamos, nós colocamos algumas temáticas como sendo, digamos, propriedade de algumas empresas ou de algumas pessoas, mas não. Isto é uma tecnologia até bastante simples, mais simples muitas vezes do que os edifícios calculados in situ, porque tratamos muitas vezes de edifícios com peças simplesmente apoiadas, pilares em pêndulo invertido, ou seja, estruturas, estruturas muito simples, de comportamento muito simples, só que como as universidades não falam muito nestas matérias durante as aulas, cria-se, digamos, aqui alguns efeitos tabu. Nós sentimos muito isso. Nós temos um departamento técnico composto por 8 engenheiros, 3 arquitetos e 12 preparadores, que mais de metade do trabalho deles é dar apoio ao mercado nestas soluções, quando, na minha opinião, o que falta mesmo é só iniciativa para as desenvolver. Ou seja,
muito destas questões, digamos, da pré-fabricação, isto eu vou partilhar as problemáticas que temos, tem também a ver, ou seja, com questões de gestão de obra e de capacidades, digamos, de elevação de peças, capacidades de estoque, ou seja, quando se prevê, quando se planeia uma obra deste género, tem que se prever, digamos, quando é que ela vai ser montada, quando é que ela pode ser fabricada, quando é que ela pode ser transportada, porque senão podemos dar o caso, digamos, de parar muitas das fábricas. Estivemos no limite em Portugal, dado, digamos, o último trimestre do ano, concordarão comigo que foi um trimestre muito chuvoso, fundações atrasadas nas obras, as fábricas a fabricar e houve, digamos, houve uma generalidade, digamos, no setor em que as fábricas tiveram quase que ficar bloqueadas sem produzir mais, porque depois não havendo fundações, a gente deixa de produzir porque não tem mais capacidade de estocagem. Ou seja, temos que também ter em conta, digamos, a capacidade, digamos, das vias públicas para chegar aos locais. Hoje em dia, quando pensamos numa obra pré-fabricada, muito antes ainda de começar a fazer o projeto, é perceber se, para os vãos envolvidos, digamos, dos elementos pré-fabricados, se os acessos permitem esse tipo de obra. Porque muitas vezes, e já nos aconteceu, particularmente a mim, em que por esquecimento, não tem outro nome, não se mandou ver os acessos na fase comercial, projeta-se, ganha-se a obra e a seguir as vigas não chegam à obra. Pronto, e a seguir é preciso demolir uma parte de uma casa, uma parte de um muro para as vigas chegarem à obra. Infelizmente já me aconteceu isso. E depois já temos aqui um problema gravíssimo. Ou seja, a montante ainda do projeto tem que se perceber onde é que é a obra, quais são os vãos da obra, que dimensões têm as peças, chegam lá, não chegam, as pontes, as passagens superiores, digamos, muitas vezes, digamos, as box culvert aguentam determinadas cargas para os caminhões passarem. Neste caso, nós somos assessorados por uma empresa quase exclusiva em Portugal, que é a LAS, que faz sempre, digamos, essas análises para perceber se as peças conseguem chegar à obra ou não. E isso tem que ser pensado ainda na fase de projeto e na definição se vai ser pré-fabricado ou não. Isto pode parecer que é muito complicado, mas está à distância de uma chamada e durante uma hora ou duas perceber se as coisas vão funcionar ou não vão funcionar. Aqui, pronto. Isto, por exemplo, isto é uma condicionante, se vocês repararem aqui, ou seja, nós tivemos que derrubar, digamos, isto é a saída de uma das nossas fábricas, tivemos que derrubar, o nosso muro era por aqui, ou seja, tivemos que derrubar todo o muro para fabricar estas vigas têm 47 metros e meio, foi as vigas maiores que nós fabricámos inteiras, nós já fizemos 52, mas em duas metades pós-forçadas, cada viga destas tem 60 toneladas, com 47 metros e meio, ou seja, nós tivemos que readaptar a nossa saída da fábrica. Isto aqui não é muito, isto não é muito seguro o que vamos ver agora, ou seja, não foi bem calculado porque o caminhão a virar, a viga entra dentro da via que está em circulação. Se viesse um caminhão, um autocarro, isto não tinha corrido nada bem. Pronto, isto foi as primeiras que saíram, mas isto também dá para perceber o que não se fez bem. Se vocês repararam, as vigas estão enquanto está a virar, estão a entrar dentro de uma faixa que está aberta, não é? Por acaso não passou nenhum caminhão, nem nenhum autocarro, nem nada disso, correu bem. Mas isto para percebermos, digamos, que tem que se começar a pensar nisso tudo ainda na fase de projeto e tivemos que pensar como é que íamos partir, digamos, os muros, como é que aterramos aquela zona e até chegar à obra, não é? Há obras que isto é impossível, nem vale a pena pensar neste tipo de soluções que não tem hipótese. Nós já fizemos obras com 55 metros partidas em dois troços, com em 25, depois são pós-forçadas em obra e são elevadas em obra. Pronto, isto é só uma pequena imagem, digamos, do que isto no tempo das obras públicas, das grandes obras da A24, A24 não sei, não, A24 não. A que vai, digamos, de Torres Novas para a Covilhã, A23, salvo erro. Essa autoestrada tem umas centenas de elementos desta dimensão. Entretanto, com o fim da obra pública, já não é muito corrente ver este tipo de produtos. Agora, 47,5 já é um vão efetivamente bastante. E isto são 60 toneladas, 3 vigas, ou seja, estamos a falar que um caminhão destes leva 180 toneladas, não é? Claro que isto depois tem limites por eixo, tem que se verificar se os acessos dão, se as estradas têm e estão ao abrigo de licenças que o IP tem que emitir para este trajeto e para estas tonelagens. Isto é só uma condicionante. E mais outro tipo de condicionantes, ou seja, acessos das gruas, não é? Ou seja, tem que se pensar como é que a obra vai ser montada, por onde é que as peças vão entrar. Isto, por acaso, é um mercado do bolhão, ou seja, todo
todo o piso zero é com umas lajes pi, onde temos o estacionamento por baixo, e todo o material destas lajes pi, tanto material como gruas, acederam, digamos, pela aquela portinha de entrada, e foi mesmo no limite que se conseguiu fazer esta solução em pré-fabricado. Uma questão também muito importante, ou seja, é a questão, digamos, das condições de acessibilidade. Nós temos que perceber, e quem está na obra muitas vezes negligencia as condições de acesso. E não é só para o pré-fabricado, é para os caminhões que entram, é para... vai-se montar uma grua-torre, não é? E muitas vezes ou seja, as condições, digamos, do terreno não estão à medida para a estabilização destes equipamentos. Isto foi um acidente que nós tivemos o ano passado, felizmente sem ninguém se aleijou, só com danos materiais, ou seja, em que aparentemente toda a subbase, neste caso, estava bem compactada, mas a verdade é que isto aqui tinha quase tipo um poço por baixo. E então a grua, quando começa a elevar o pilar, ou seja, o poço, a sapata desaparece pelo terreno abaixo, ela tombou, e hoje em dia nós exigimos, ou seja, que a direção de obra, neste caso, se responsabilize pelas bases e pelas subbases onde os equipamentos vão estabilizar, porque não pode essa responsabilidade ficar toda do nosso lado. Nós não conhecemos, não temos os relatórios geotécnicos, não temos a capacidade, portanto, digamos, o que é que fazemos muitas vezes? Fazemos agora umas plantas de posicionamento das gruas, e a direção de obra tem que garantir que naquelas zonas há capacidade para as cargas que definimos no diagrama das gruas. Ou seja, pronto, isto são vãos de 40 metros, ou seja, é importante perceber as plataformas para a estabilização das gruas. Isto tudo é um trabalho muito importante a montante para percebermos que conseguimos fazer a obra. Uma, uma nota que eu queria aqui deixar, que é muito importante, e não sei se está aqui colegas que trabalham, digamos, em gabinetes de projeto, a responsabilidade, digamos, dos procedimentos de montagem do ponto de vista legal perante as autoridades e perante os Ministério Público, ou seja, é do projetista. Imaginemos, se tiver aqui algum projetista que, por alguma razão, define uma solução pré-fabricada e teve até apoio de alguma empresa, e por alguma razão não tem um procedimento de montagem definido ou não remete claramente, isto é uma informação que eu gosto de dar, digamos, aos colegas projetistas, ou não remete claramente que todo o procedimento de montagem deve ser definido pela empresa contratada e previamente aprovado, se houver um acidente com o manuseamento de alguma peça, a responsabilidade criminal vai cair no projetista que está perante a Câmara. Ou seja, e muitas vezes isto é negligenciado, mas quando há azar, depois aparece esta informação toda, infelizmente, não é? E não sei se me faço entender, o projetista de estruturas, se é responsável por uma estrutura, seja metálica, madeira, betão pré-fabricado, no fundo, até à sua execução e estado de serviço, ele é responsável como é que ela, como é que é responsável pelo seu procedimento de execução. Se for in situ, muitas vezes há projetos de cofragem, né, de cimbres, etc. Neste caso, se é uma estrutura pré-fabricada, tem que haver um procedimento de montagem. Ou ele cria uma nota claramente no projeto em que essa responsabilidade é do pré-fabricador e terá que ser posto esse procedimento a aprovar, ou então a responsabilidade de todo o processo fica no colega que é, perante uma entidade licenciadora, é responsável. Não é? E depois, quando houver, digamos, um acidente, vai-se, no fundo, o Ministério Público vai, no fundo, buscar os responsáveis legais perante estas coisas todas. E nós que damos muito apoio a projetistas, o que dizemos é, vocês não têm que ter a obrigação de perceber da nossa arte, agora metam uma nota a dizer que, digamos, a responsabilidade do procedimento de montagem será da entidade a quem for adjudicada. Pronto. No projeto de licenciamento, se o projeto de licenciamento já tem alguns elementos pré-fabricados, é isso mesmo. Tem lá uma notazinha, daquelas notas que às vezes vão ali todas descritas, não é? Ou seja, muitas vezes isso, as cotas terá que se ir ver ao projeto de arquitetura. Aquilo tudo dizer que a parte do procedimento de montagem da pré-fabricação será da responsabilidade do pré-fabricador que executar a obra. Para salvaguardar o técnico, senão a seguir, infelizmente, podemos falar sobre isso noutra altura, infelizmente há casos, digamos, de colegas
com situações complicadas. Depois, quando há algum azar, algum acidente, alguma morte, alguma coisa desse género. Isto depois tem um problema, há um controle muito grande de segurança na nossa atividade, e ainda bem. Eu tenho uma opinião que eu costumo dizer: epá, se as coisas não estão bem, não se começa a obra, e as entidades fiscalizadoras, para mim é um descanso que elas sejam rigorosas. Mas o problema é que quando há um acidente com estas peças é sempre um aparato muito grande. Viu-se ali uma grua. É uma coisa sempre. Se aquilo apanhar alguma pessoa, a coisa nunca fica bem. O problema é esse. O problema da pré-fabricação é esse. Agora, também o índice de sinistralidade, convenhamos, é muito pequeno, porque digamos também digamos, a responsabilidade, digamos, e a atuação das entidades de segurança sobre a nossa atividade é acrescida, e isso é bom. Isso é bom. Pronto, às vezes pequenos procedimentos de montagem, isto são uns exemplos de pequenos procedimentos de montagem que nós fazemos para os trabalhadores. Temos que dar indicações precisas dos procedimentos de montagem, mesmo a nível de projeto, ou seja, isto muitas vezes nós no projeto, no desenho da peça pré-fabricada, fazemos pequenos esquiços para o trabalhador ter a perfeita noção do que é que tem que fazer. Caso contrário, a responsabilidade é do engenheiro projetista e não é do colaborador, do trabalhador que estiver a fazer o trabalho. Isto são pequenas notas que eu quero deixar, porque têm a ver com a atividade e são coisas importantes para quem está, no fundo, a pensar nisto. Vantagens, pronto. Vantagens, pronto. Hoje em dia, a questão do prazo e a questão, digamos, já falei de menos riscos de acidentes, qualidade, pronto, isso é indiscutível, e hoje em dia, cada vez mais é prazo e até capacidade de fazer acontecer. Porque com a falta de mão de obra que existe, o que nos procuram mais é quando é que a gente tem as coisas prontas. Não é quanto é que custa, mas é quando é que a gente tem as coisas prontas. Isso é uma grande... Pronto, aqui, ou seja, trago-vos algumas soluções, digamos, de apresentar alguns edifícios, soluções in situ com soluções pré-fabricadas. Este exemplo, digamos, num edifício com uma malha de 8x8, em que passamos o edifício para uma malha 10x10, ou seja, em que do ponto de vista económico fica muito mais vantajoso. A pré-fabricação, eu costumo dizer, até há 2 anos atrás, um edifício com 3 metros, por exemplo, uma cave de um estacionamento com 3 metros de pé direito, uma malha de 8x8, era mais económica in situ. Não havia capacidade da indústria ser mais barata do que essa solução. Hoje em dia, ou seja, já conseguimos ser iguais no preço, ou seja, com as vantagens depois todas no prazo, não é? Ou seja, mas hoje em dia já conseguimos com uma malha que era a malha mais económica, que é uma malha de 8x8, 3 metros de pé direito, uma cave, uma laje com um capitel. Hoje em dia já que fica o preço ela por ela, e a vantagem já é muito grande. Se a gente começar a subir os pés direitos, não é? Em que começamos a ter escoramentos ou prumos de grande capacidade devido à sua altura, e se começamos a afastar as malhas de pilares, então aí a diferença de preço metro quadrado de uma estrutura para a outra começa a ser exponencial. Por exemplo, se começamos a ter pés direitos com 7 metros, para fazer um cimbre, digamos, para uma laje in situ, por exemplo, esta é uma alternativa. A nossa atividade ainda é muito... Hoje, cada vez mais, e devido a este tipo de iniciativas, as soluções pré-fabricadas já são bastante aceites. E o dono de obra e os projetistas, antes de começarem um projeto, já chamam, querem conversar, querem debater ideias, etc. Mas até há 4 anos, diria que 80% das nossas obras eram soluções variantes a projetos in situ ou metálicos. Isto era uma solução, esta obra, por exemplo, era uma solução de uma malha de 8x8, com 7 metros de pé direito, em que a gente conseguiu dar uma solução mais económica ao dono de obra, mais rápida, e com uma malha 10x10. E qual é o dono de obra que quer ter menos pilares, seja onde for, ou numa cave, ou numa casa, ou o que for, não é? Pronto, isto depois tem uma grande vantagem, a solução pré-fabricada, que é a gente consegue ir com várias especialidades ao mesmo tempo. Aqui está um exemplo, que é nós conseguimos ir com a laje e podemos ir logo com a cobertura ao mesmo tempo. Do ponto de vista de faziamento construtivo e de planeamento, isto dá um andamento à obra por exemplo, numa solução de laje in situ, uma cobertura em estrutura metálica, enquanto estamos a fazer a laje in situ, temos lá as gruas-torres para abastecer a cofragem, abastecer o ferro, não se pode fazer cobertura nenhuma, só quando as gruas-torres saem é que se pode começar a cobrir o edifício. Aqui não, aqui andamos em paralelo. E tira-se meses na obra, que é mesmo assim. Desvantagens, ou seja, neste tipo de soluções, também é importante fazer, ou seja, temos secções maiores do que uma solução in situ. Uma solução pré-fabricada é uma solução
que vive muito do sistema em pêndulo invertido, dependente, digamos, do número de pisos, mas a indústria privilegia o pêndulo invertido. E isso obriga a ter secções de pilares muito grandes, para ter deslocamentos pequenos ao nível dos pisos, e isso pode ser uma condicionante a nível de implantação da arquitetura. Os arquitetos não gostam de pilares muito grandes, com secções muito grandes. As vantagens, uma grande desvantagem também que a indústria se queixa muito é a pouca flexibilidade que ficam pós-construção de começar a abrir negativos numa solução pré-fabricada, não é? Uma solução pré-fabricada normalmente é unidirecional, comparativamente com uma solução in situ que é bidirecional, e depois quando se começa a querer abrir negativos à toa, perdoe uma expressão, começa a ser mais complicado. As soluções pré-fabricadas obrigam os donos de obra a fazer uma coisa que não estão habituados, que é pensar nas especialidades todas, pensar a obra toda. Eu costumo dizer, a obra pré-fabricada na Concremat existe até eu fechar o projeto. Depois de eu fechar o projeto, eu passo para a outra, porque aí a obra acabou, entrou dentro do sistema produtivo, na montagem, só se houver um azar é que eu sei que a obra existe, ou se atrasou por alguma razão. Caso contrário, a obra acabou, a discussão acabou. Está tudo pensado. Isto é um exemplo em que a própria penagem de laje foi feita à medida que se ia cobrindo, ou seja, sem... Pronto, aqui uns exemplos, digamos, dos cais. Tem uns cais, nós fazemos muita logística. Nós, o ano passado, ou seja, o país está a viver, eu acho que vamos a meio da trajetória, um boom da logística, ou seja, estamos a logística, nós tínhamos um déficit de 90% comparativamente per capita em logística com Espanha, por exemplo, ou seja, nós estávamos 9 vezes atrasados em áreas disponíveis. O e-commerce veio acelerar isso e nós só o ano passado fizemos 420 mil metros quadrados de edifícios para logística. Isto, por exemplo, era uma solução antigamente tradicional de fazer os cais dos niveladores, daquelas peças de acostagem todas in situ. Hoje em dia isso é inimaginável, ou seja, é tudo pré-fabricado, tudo a despachar, ninguém... Nisto nós também temos que ser honestos. A Concremat foi copiar muito do que se fazia lá fora, porque eu tenho uma teoria de vida e de trabalho que é: a roda foi inventada assim, nós não vamos inventar a roda, ou a probabilidade de alguém inventar a roda é muito pequena nesta sala, na minha opinião. As coisas já foram inventadas, então tem que ir ver e tentar melhorar se houver alguma coisa para melhorar, caso contrário é fazer igual. E efetivamente na Europa as coisas já estão quase todas inventadas neste setor, eu não consigo inventar nada, tomara eu só copiar bem o que se lá faz. Pronto, outra solução, lá está. Isto é uma fotografia antiga que hoje já não faz muito sentido, mas até aí há dois anos atrás, 3 anos atrás, nós tínhamos muitas soluções de laje in situ e solução pré-fabricada na cobertura. Ou seja, o que é que isto fazia? Tirávamos o melhor dos dois mundos, que é o melhor, digamos, do preço da laje in situ e, digamos, o melhor, digamos, do preço dos grandes vãos ao nível da cobertura e da execução dos pilares em altura. E nós tínhamos uma solução, tínhamos e temos, só que agora a solução já começa a ser toda integral, pré-fabricada, mesmo ao nível das lajes, que é os próprios pilares, ou seja, vão interrompidos ou seja, com um perfil no interior, ou seja, para se conseguir fazer, digamos, a armação de toda a laje como se fosse uma laje in situ, onde vai ter o capitel, o atravessamento das armaduras necessárias. Isto era uma solução muito interessante que também permitia à obra andar muito, muito, muito rápido em termos de planeamento. Um bocadinho. Aqui. Pronto. Ou seja, aqui está um pormenor, ou seja, que é, digamos, o perfil, é um perfil que no fundo garante a rigidez de flexão semelhante à secção do pilar, e apesar de termos as armaduras contínuas, e depois o pilar é a laje é armada como se fosse uma laje in situ. Isto dá uma grande flexibilidade. Depois temos também soluções, ou seja, monolíticas, ou seja, em que o sistema construtivo não é só articulado ao nível das vigas, mas tem uma continuidade, ou seja, continuidade a nível de momentos negativos no nó, como continuidade a nível de momentos positivos, dependente, digamos, do vão e das cargas, e se o momento positivo aparece no pilar em baixo ou não. Ou seja, mas conseguimos construir soluções monolíticas, principalmente às ações horizontais sísmicas que o país tem de mais a sul, de uma forma eficaz. Ou seja, do ponto de vista da tecnologia e da garantia dos Eurocódigos 8, que agora estão muito também digamos, na discussão, para nós, indústria, não vou dizer Concremat, indústria,
já é algo muito presente, por uma razão, porque toda a gente desconfia da solução pré-fabricada. Ou seja, nós fizéssemos uma solução pré-fabricada, toda a gente vai contratar um revisor para nos revisar a estrutura, o nosso projeto. Ou seja, nós estamos muito habituados a que revisores de projeto vejam as nossas obras. Porquê? Porque a malta desconfia da solução pré-fabricada. Então, se for ao SISM, e se cumpre o SISM? É sempre aquela pergunta, mas há hipótese de não cumprir? Não é? Acho que nunca houve hipótese de não cumprir o SISM, não é? A verificação ao SISM. Mas esse tipo de discurso ainda existe muito, e então vá ao próprio projetista, ou fiscalização, ou quando é grupos económicos grandes, contratam sempre. Hoje em dia, esse tema da verificação, digamos, de acordo com o Euro Código 8 ao SISM deste tipo de estruturas, é um tema que a indústria consegue responder muito, muito bem, na minha opinião. Agora, há soluções que não são possíveis, não é? Se a gente quer fazer um edifício de 10 andares em pré-fabricado, a gente diz logo que não é capaz. Não conseguimos resolver tudo. Isto é uma solução, digamos, muito semelhante a uma solução in situ. Eu gosto de mostrar esta fotografia, que é, temos, digamos, uma solução na direção da viga com continuidade, e depois na direção perpendicular, se temos, digamos, um comportamento mais flexível, fazemos no fundo uma viga deitada para garantir ali alguma rigidez de flexão e travar um bocadinho, ou seja, e condicionar o deslocamento horizontal ao nível dos pisos na espessura da laje. Pronto. Edifícios comerciais, ou seja, que também, ou seja, edifícios comerciais, hoje em dia é corrente a utilização dos mesmos, ou seja, não é nada que a indústria não consiga responder. Parques de estacionamento são correntes, esta por acaso não é o do bolhão, mas estamos a falar de uma malha de pilares 16 por 8, ou seja, a solução da LASPI é uma solução muito, muito interessante, cada vez mais utilizada. Eu estou há 18 anos neste setor, neste subsetor, vá, e eu vejo as coisas cada vez crescem mais. Eu antigamente, quando comecei a trabalhar, epá, um vão de 25 metros era um grande vão. Hoje em dia, eu tenho um cliente hoje, fechei uma obra de manhã, uma obra importante para a Concremate. A primeira obra que eu lhe fiz em 2013 tinha um vão de 22 metros. Eu hoje fechei-lhe 40 e ele não, aquilo fica um bocado apertado. Ou seja, eu estava a dizer, há 10 anos 22 era grande, hoje 40 é apertado. Ou seja, as coisas vão crescendo, vão crescendo. Eu também não sei onde é que isto vai parar, porque também não dá para crescer muito mais. Mas, por exemplo, hoje ninguém quer pilares. Acho que todos sentimos isso, se calhar, cada um na sua atividade. Pronto, edifícios logísticos, ou seja, que é um setor muito importante da pré-fabricação no momento. São logísticos, podiam ser industriais, ou seja, que é, digamos, as grandes áreas. Ou seja, estamos a falar de edifícios com uma grande área de implantação, com questões importantes ao nível de juntas de dilatação, com questões de malhas de pilares 12 por 28, 20 por 28, pé direitos 12 metros, todos forrados a painéis, ou seja, há aqui uma problemática muito importante a nível dos painéis e a ação sísmica, porque isso deixa-os, o sismo, os painéis e a estrutura é algo que não convive muito bem. Os painéis são paredes muito rígidas, as estruturas precisam de ter movimento, e a ligação entre estes dois elementos tem que ser muito bem pensada. Caso contrário, as peças soltam-se e caem, e, por exemplo, nos sismos que temos cá a história na Europa, na Itália, na Turquia, há pouco tempo, é corrente, digamos. Tem que ser muito bem pensado isto, mas há soluções. Ou seja, soluções com travamentos são sistemas construtivos, ou seja, pensados para, lá está, para funcionar ao sismo. Isto é um edifício junto ao Tejo, em Lisboa, ou seja, em que tem que ter, digamos, uma compatibilização de estrutura a funcionar como travamentos para garantir, digamos, que há uma compatibilização de esforços em todo o nível da cobertura. Ou seja, nós não temos diafragmas rígidos nestes tipos de estruturas, agora temos que garantir que as peças têm as mesmas níveis de deformadas. Caso contrário, se eu tenho uma deformada muito grande a nível de um pórtico e no outro pouco, as coberturas vão se torcer todas, vão rasgar. Há alguma preocupação nesse sentido, ou seja, há técnica, há conhecimento para isso. Pronto. As vigas de travamento, como eu mostro aqui, ou seja, é algo, digamos, muito interessante. Porquê? Porque nós temos que ter em atenção pilares de empena que estão destravados quando temos ao lado pilares de pórticos. Ou seja, os pilares de pórticos têm uma rigidez muito grande, têm pouca deformação. Os pilares de empena, que são aqueles pilares normalmente que não têm travamento, têm uma deformação muito grande. E depois os revestimentos, há mesmo essa deformação devido ao vento, depois os revestimentos começam a abrir e começa a entrar água. Ou seja, convém também, são pequenos pormenores, mas interessantes
para que, no fundo, depois a solução integrada fique bem. Isto é uma solução de 24 por 24, ou seja, lá está, as malhas de pilares cada vez crescem mais, 24 por 24, soluções mistas de fundações indiretas, fundações diretas, cada vez mais, isto sai um bocadinho fora da nossa atividade, mas há uma procura por sistemas de cobertura em sistema deck e o abandono, digamos, das coberturas em chapa sanduíche, ou seja, tem a ver um bocadinho com a garantia de estanquecidade da própria obra. As obras hoje em dia com uma cobertura as telas estão cada vez melhores e eu diria que 95% das obras que a Concremat faz têm todos os sistemas em cobertura deck. Porque cobertura deck no fundo é uma chapa colaborante, sistemas de lã de rocha, ou PIR, ou PUR, o que for, e depois uma tela de PVC ou TPO, semelhante às piscinas que nós temos em nossas casas ou em alguns hotéis. E é a solução mais corrente nos últimos 10 anos e que ocupa se calhar 90 e muitos por cento da solução. Isto é uma imagem, digamos, de um edifício de 24 por 24, ou seja, com vigas, digamos, estamos a ver vigas apoiadas em vigas, porque para este tipo de vãos, ou seja, não conseguimos ter depois madres para 24 metros, acaba por ser um sistema estrutural misto. Este tipo de edifícios também é muito importante. Esta discussão mete-se muitas vezes com projetistas e agora com o Eurocódigo 8 é horrível. E é horrível e não dá para fugir, mas eu não concordo. Eu não sou o dono da razão, mas não preciso de concordar também com tudo que vem nos regulamentos, o Eurocódigo 8 obriga às vigas de fundação. E já tive esta discussão com alguns professores universitários, ou seja, e por muito que a gente queira dar outro entendimento àquilo, ou são vigas de fundação ou são vigas de travamento, que têm que estar de acordo com o Eurocódigo 8. E, ok, tenho este edifício de uma malha de 24 por 24 e eu tenho aqui um edifício, quero-vos mostrar, vou só aqui depois vou andar para trás. Tenho aqui um edifício, pronto, de uma malha de 40 por 24, ok, e o que é que estas vigas de fundação aqui fazem? Alguém me explica, ou seja, então um sistema de pontes, não é? A gente tem aqui umas pontes nestas autoestradas, as pontes não têm vigas de fundação, não é? E elas funcionam estruturalmente. O problema é que o Eurocódigo, e se a gente entrar numa discussão com o revisor de projeto, se for levado à letra, ele obriga-nos a meter vigas de fundação aqui. E eu faço uma viga de fundação ou uma viga de travamento com 40 metros, que não está lá a fazer nada, a não ser de um botão metido dentro. Eu não concordo, acho que as pessoas têm que ser um bocadinho críticas, por isso é que somos engenheiros e não podemos. O meu ponto de vista, eu não sou dono da razão, eu nem quero estar aqui a passar uma imagem contra os eurocódigos, mas acho que temos que ser críticos, acima de tudo, não é? E esta discussão mete-se muito do lado das fiscalizações e dos revisores de projeto. O revisor de projeto vê, a viga de fundação não está, mas tem que ter. Pois não faz sentido. É encastramento. Ou seja, encastramento não é perfeito, depende depois das condições de fundação, ou seja, tem a rigidez das molas devido à condição de fundação, mas é encastramento. Ou seja, a nossa solução é um pêndulo invertido, é rigidez na base e, digamos, e nós articulados no topo. Na minha opinião, ela não. Por exemplo, um edifício pequeno, ou seja, podemos tirar partido dela. A partir do momento que começamos a crescer o afastamento, o funcionamento dela começa a. Deixamos de ter partido dela, não é? Ou seja, e tem a ver um bocadinho com o afastamento que vamos tendo na malha, não é? Pronto. Aqui, outro tipo de edifícios, ou seja, os edifícios logísticos, apesar de tudo, também têm zonas técnicas pesadas. Isto é um logístico, mas isto é uma indústria quase. Isto é a zona de frio de um retalhista do Lidl, ou seja, e estes tipos de edifícios, destas cadeias de retalho, são edifícios muito exigentes a nível de equipamentos e de zonas técnicas, frio, muita carga, etc. Aqui temos uma malha 28 por 28, com pé direito 16,5. Também cada vez os edifícios estão mais altos por causa das estanterias, das racks, é mais fácil armazenar em altura do que esticar em área. Pronto, soluções à medida, ou seja, que sejam necessárias. Estamos aqui a ver, digamos, ali um edifício com 8 metros de consola, aquilo é um cais de resíduos, digamos, de um edifício logístico grande, negativos para passagens de AVACs, ou seja, a indústria consegue resolver caso a caso. São soluções que em situ ou com o tipo de estruturas ficariam mais dispendiosas. Também de falar aqui porque é que há uma procura tão grande hoje em dia da pré-fabricação a nível destes edifícios, há aqui dois fatores que vieram nos ajudar a indústria de uma forma exponencial, que é a resistência ao fogo,
né? A resistência ao fogo neste tipo de estruturas, ou seja, o intumescente é caríssimo, e uma solução de betão pré-fabricado garantindo as classes de exposição normais já é resistente ao fogo 90 minutos, sem nenhum tipo de acréscimo. Se quisermos ir para uma resistência ao fogo de 120 minutos, no fundo, é quase só, não é bem, mas é quase só aumentar recobrimentos. Depois temos secções mínimas de peças, mas quase que se consegue cumprir tudo sem mexer, a não ser em recobrimentos, enquanto uma estrutura metálica, os intumescentes são caríssimos. Temos outra coisa também, que é este crescimento dos vãos. Os vãos mantendo as cargas ao nível da cobertura, e até que essa sempre é mais carga. As indústrias penduram tudo nos tetos, os fotovoltaicos cada vez também são mais pesados, ou seja, e grandes vãos com estruturas, grandes vãos e cargas com estruturas metálicas, resolve-se, não há nada que a engenharia não resolva, mas depois quando se vai olhar para o preço não é bem a mesma coisa. Pronto. Isto são edifícios logísticos, ou seja, digamos, para retalhistas, ou seja, malhas. A malha mais económica, é importante perceber, a malha mais económica que existe, há muitos fundos de investimento a investir em Portugal para fazer este tipo de edifícios para alugar, porque há procura. E eles também, lá está, vêm com a solução toda estudada, e a malha mais económica é uma malha 10 por 24, 12 por 24. Ou seja, quando a gente começa a crescer os vãos disto, o preço também por metro quadrado da estrutura começa a aumentar. Pronto, isto é o armazém que nós acabamos em janeiro. São 130 mil metros num armazém único, ali junto ao carregado, junto à autoestrada, ao nó, são 115 de implantação, mais 15 mil em pisos elevados. São 130 mil metros, ou seja, todo integralmente pré-fabricado, com painéis e com uma exigência sísmica muito grande a nível das ligações painel-estrutura. Ou seja, foi um projeto muito desafiante. Isto é alguns tipos de juntas de dilatação, ou seja, quando não se consegue fazer, digamos, a duplicação de pilares, temos aqui algumas soluções, digamos, em que criamos sistemas, digamos, de dilatação entre as consolas curtas e a própria base das vigas. Este foi, digamos, a solução, uma solução muito, muito interessante que encontramos para resolver a questão sísmica, porque lá está, aqui vocês percebem, este pórtico, ou seja, com estes painéis, esta parede divisória entre pilares a sectorizar duas células a nível de fogo, é um pórtico que está ao nível do sismo nesta direção, está completamente imóvel, enquanto este está, digamos, a oscilar, e nós temos que resolver, digamos, que estes painéis não se soltem, fiquem lá. Isto são problemáticas quando vocês um dia comprarem uma estrutura, desenharem uma estrutura, tomem atenção a isto, porque é importante. Pronto, isto é a tal malha de pilares de 40 por 24. Temos, digamos, sistemas de passadiços. Isto é um sistema muito interessante de passadiço em torno, digamos, das fábricas. Cada vez se utiliza mais, que é os trabalhadores não andam nas zonas onde trabalham, andam por cima e descem em zonas para os seus postos de trabalho, uma questões de segurança. Isto é uma malha também de pilares de 36 por 25, ou seja, estamos a falar de malhas muito grandes. Quando queremos começar a meter vigas de fundação nisto, isto não faz sentido. Então vão de 50 metros, ou seja, lá está, ali uma viga feita inteira, ou seja, digamos, o trajeto permitia que ela fosse inteira, aqui uma viga partida em dois, em que foi ligada à meio-vão, pós-esforçada e içada no local da obra. Não havia forma de chegar. Isto aqui está junto à A3, ali na saída para Santirce, do lado direito. Aqui estamos a falar de uma estrutura com 20 metros de pé direito, ou seja, outro tipo de solução, ou seja, um balanço enorme, ou seja, estamos a falar de cerca de 6 metros de consola, de uma laje técnica para 2 toneladas por metro quadrado, ou seja, em lajes pi que ficam vazadas, ou seja, para atravessamento da viga em situ ao mesmo nível. Ou seja, há aqui um conjunto de soluções, lá está, ou seja, as lajes pi ficam vazadas ao nível para atravessar a viga de apoio na altura dela, e depois com armaduras, digamos, negativas, conseguir-se fazer a consola. Aqui lá está a 20 metros de pé direito, ou seja, estamos a falar de superestruturas, estes pilares têm 1,60 m por 60, ou seja, estamos a falar de pilares muito grandes e cada vez se esticam mais as estruturas. Aqui temos outro exemplo, ou seja, 16,5 metros, aqui também vãos de 40 metros.
outro tipo de edifícios industriais. Por exemplo, este é uma malha de pilares em que temos 36 metros por 17, com vigas para uma carga de 1500 kg por metro quadrado. Pormenores de ligação, que são importantes. Edifícios industriais, ou seja, altamente povoados por equipamentos, em que são montados faseadamente, ou seja, em que primeiro pilares, pórticos, equipamentos e só depois se começa a forrar com painéis a involucrar, digamos, todo o edifício. Isto é uma solução que a mim particularmente me deixa bastante orgulhoso, que até então eu acho que é uma solução espetacular, que é as coberturas em shed, e que se abandonou bastante. A cobertura em shed para uma cobertura que garantia, digamos, um nível de luminosidade pá, virada a norte eficaz, e os edifícios ficavam bastante interessantes. É uma solução, eu diria, quase exclusiva da Metallica. Aqui conseguimos, no fundo, replicar uma solução em pré-fabricada e tem feito bastantes obras, esta solução em shed. Que, na verdade, ou seja, isto foi uma coisa idealizada por nós, foi olhar para o metálico e tentar estruturalmente copiar a solução metálica. Esta é uma solução também, digamos, Bragança, aqui perto, ou seja, para Faurécia, em que temos dois níveis de cobertura. Um nível de cobertura em baixo impermeabilizante e um nível de cobertura acima para equipamentos. Equipamentos muito pesados. Estamos a falar de, ou seja, pilares. Isto é digamos, o desespero de qualquer diretor de produção da fábrica, que é pilares com 4 cachorros, não é? Porque, teoricamente, ou seja, na face de enchimento, tem que-se, no fundo, fazer também um buraco para se conseguir fazer este tipo de cachorros. Esta é outra solução interessantíssima. Há duas indústrias que não conseguem gastar coberturas pré-fabricadas. É a indústria automóvel e a indústria aeronáutica. Indústria automóvel e indústria aeronáutica, pilares, sim senhora, vigas de caminho rolante também, perdão, vigas principais também. Agora, tudo o que seja coberturas, vigas de caminho rolamento é tudo metálico e percebe-se que é uma indústria muito dinâmica, os modelos mudam muito e então eles hoje penduram um conjunto de equipamentos, amanhã cortam, metem outros equipamentos, até porque os modelos dos carros hoje em dia mudam com uma rapidez muito grande. Isto é uma solução em que tem, digamos, apoio à cobertura e apoio a umas vigas de caminho rolamento depois nestes tirantes invertidos. Isto é a solução, digamos, de aquelas vigas que vimos de 47 metros, ou seja, isto depois de montado nem parece assim também tão grande, mas isso é a solução, digamos, com um edifício logístico para, neste caso, para a DHL, para se conseguir porque eles depois eles aqui têm uma solução que chamam-lhe uma solução de cross-docking, que é eles recebem os caminhões grandes nos topos dos edifícios e depois distribuem o mercado para carrinhas pequenas, neste momento elétricas, para irem para a cidade toda de Lisboa e entregar porta a porta as mercadorias. É mesmo assim. Este, confesso que já não vos queria amassar muito com este vídeo, mas acho que ele isto é, digamos, o trajeto das vigas até à obra, que acaba por ser. Isto é engraçado pela sua dimensão. O primeiro a sair é sempre muito acompanhado. Tem lá as fiscalizações, tem o dono de obra, tem tudo. Depois aquilo perde, a partir daí perde a graça. Isto é o aspecto da obra. Pronto, outra solução, isto é uma solução in situ. Um terminal de autocarros estava tudo in situ, tempo tão aparente. Ou seja, nós conseguimos, nós, indústria, quando falo aqui hoje, estou a falar em nome da indústria, não estou a falar em nome da Concremato nem da Luz Alemã, porque há umas empresas melhores, piores, mas a indústria, na generalidade, tem a capacidade para fazer isto. Ou seja, isto é uma solução integralmente pré-fabricada com um acabamento que in situ, não me perdoem, dificilmente ficaria com este aspecto. É mesmo assim. E mais económico, não é? Que não foi preciso criar cimbre nenhum para fazer isto, ou seja, as peças foi feita, ou seja, temos a falar deste pilar, depois estamos a falar desta viga, estas vigas perpendiculares e estas platibandas que foram montadas aqui. Pá, isto é uma obra que na altura foi baratíssima comparativamente com a solução que o empreiteiro tinha, que é um empreiteiro aqui até que é russo, é aqui de perto. Isto é aqui mais soluções, ou seja, isto é uma solução também muito interessante, que é fazer, digamos, a ligação da viga na zona de momento zero. Ou seja, nós aqui temos um diagrama de momento positivo,
negativo, e quando ele baixa aqui, ou seja, aqui o momento é zero, e, ou seja, onde fazemos o apoio da viga, mas em que não temos ali ausência de momento. Agora entramos aqui no tipo de atividade, que é a atividade mais que se dedica à luz alemã, que é arquitetura e elementos de fachada, elementos à medida. Uma obra, ou seja, esta obra tinha 370 varandas em Lagos, frente ao mar, em que aqui sim, já entramos na modularização. Todas estas varandas saem das nossas instalações completamente acabadas. Guarda metida, pavimento metido, ou seja, tudo pronto. Isto é uma solução de 370 varandas, betão branco, tanto aparente a nível da varanda como das fachadas, hum, e estava tudo previsto in situ. In situ, ou seja, fazer isto in situ, estão a ver, digamos, o desafio que aqui estava perante o empreiteiro ganha a obra com a solução in situ e depois transforma com uma solução variante nossa para pré-fabricado. Sistemas de ligação. Esta solução, ou seja, é o revestimento de fachada. Só com revestimento de fachada. Ou seja, não temos, no fundo, se fosse autoportante, não é? Sim, não. Ou seja, também já fizemos um projeto desse, já vou apresentar, mas eu acho que o caminho, na minha opinião, e eu não sou dono da razão, volto a dizer, eu acho que o caminho é solução in situ, ainda, ou versus uma solução pilar, viga, laje alveolar, se for bem pensada, se a arquitetura permitir, mas onde está o ganho muito grande hoje em dia nas fachadas acabadas pré-fabricadas. Pode ter um misto. Agora, as fachadas hoje em dia têm uma grande procura. A história dos capotes, a história dos rebocos, a história dos cimos, a história da mão de obra. Epá, toda a gente foge disso, não é? E estamos a falar um nível de acabamento muito grande. Nós damos a garantia também da estanquecidade. Não é algo que eu faça questão, mas não me consigo livrar disso. Tenho que vender a solução toda. E então o que é que nós fazemos? Nós só fazemos duas maneiras. Aplicamos triplo sistema de impermeabilização. Um cordão de mastic, uma junta waterstop e outro cordão de mastic. Caso contrário, epá, não faço. Se não houver dinheiro para isso, também não faço, porque senão depois eu não sei o que é que me vai custar quando a água entrar, der cabo dos pladuros, der cabo daquilo tudo, depois é um filme que eu não... Ou faço com estes três sistemas, pá, e é caro, mas pronto, tento ficar descansado, ou então não fazemos. E acho que é. Bom, isto são sistemas de ligação, ou seja, os sistemas de ligação, isto é importante só para chamar aqui um pormenor que nos escapou e a gente não faz tudo bem. Ou seja, esse sistema de ligação, que era tudo em inox, porque era ao pé do mar, nós não consideramos a pintura intumescente. Ou seja, e se nós estamos a vender uma solução resistente, também tem que, se houver um fogo, a varanda não pode cair. E nós tivemos que depois, por digamos, verificação da fiscalização, aplicar intumescente nestas peças todas de ligação que estavam completamente esquecidas. Pronto, isto é outro sistema, outro tipo de obras, tipo de edifícios, ou seja, Centro de Congressos de Vila Moura. Estamos a falar de uma obra com um vão também de 35 metros, em que, lá está, fazer um cimbre, estamos a falar que isto era uma altura de cerca de 16 metros. Fazer um cimbre a 16 metros é inviável. Pronto. Isto é um edifício no Porto, ou seja, na rua, agora passou-me, na rua, não interessa, no centro do Porto, Fernando Magalhães. Muito obrigado. Eu sabia que era Magalhães, agora não estava a ver. Pronto, este edifício tinha uma condicionante que era o espaço, ou seja, as vigas eram passadas pela fachada lá para dentro, as vigas são passadas pela fachada e depois tinha lá duas gruas que pegavam nessas vigas e as montavam no sítio. Até que chegou um ponto em que as gruas já quase não conseguiam se mexer lá dentro. Outro tipo de estruturas mistas, isto é a ampliação de lojas Lidl, nós fazemos as lojas Lidl todas, ou seja, isto é aumentar o vão, por conforto dos clientes, hoje em dia a loja, os corredores não podem ser estreitos, têm que ser grandes, né? Então esta loja teve que ampliar 2 metros, ampliar 2 metros é, com a loja em funcionamento, ou seja, montarmos esta fachada e montarmos, digamos, esta estrutura metálica, ela está uma estrutura mista, para ir suportar uma asna de 20 metros enquanto a loja está sempre a funcionar. Pronto, é engraçado, não é? Também tira aqui, mete aquele friozinho na barriga, mas lá está, conseguiu-se, digamos, encontrar aqui uma solução que resolvesse o assunto. Fachadas. Muita fachada de arquitetura hoje que é procurada, ou seja, nós trabalhamos com uma empresa alemã que vende no fundo as matrizes. As matrizes são borrachas que imitam quase tudo o que a gente queira. E o que não tiver no catálogo a gente diz que quer e eles fazem.
que são no fundo relevos. Aquilo é uma manta aborrachada e nós betonamos em cima daquilo. Quando levantamos a peça, aquilo sai com a cópia do que está lá inscrito. Isto é uma fachada a imitar madeira. Hoje em dia está muito na moda as pedras amaciadas outra vez, aquelas pedras que antigamente que eram os marmorites, não é? Que se faziam. Hoje em dia há uma procura muito grande, nós fazemos isso em fábrica. Pronto, isto no fundo, eu costumo dizer, haja ideias e haja dinheiro para estas coisas. Nós, indústria, temos soluções para isto. GRCs, fachadas estriadas, corantes, isto depois goste ou não se goste, eu não vou entrar na questão do gosto. Isto depois isto no fundo, os corantes também estão muito na moda, são verificados o tom. Há um trabalho aqui de arquitetura muito extenso. A gestão da arquitetura é completamente diferente da gestão da estrutura. A gestão da arquitetura é uma coisa muito mais morosa e muito mais personalizada, é muito mais pessoal. Ou seja, os arquitetos, ou seja, até chegarem ao tom, pois uns querem ver isto tudo manchado, como está, e outros querem ver isto quase perfeito, tipo, ou seja, e depois isto tem que se ir encontrar as amostras, aprovar as amostras e depois levar a cabo a solução final. Ou seja, isto, mais tipos de fachadas, esta obra está em execução, ou seja, pormenorizá-la toda. Hoje em dia a indústria, nós trabalhamos tudo em Revit, 3D, e em plataforma BIM, quando temos, digamos, parceiros que também estão ligados a isso. Não há forma de ser de outra maneira. Estão pormenores de ligação de fachadas ventiladas em betão pré-fabricado, outro tipo de edifícios, com outro tipo de corantes, mais outro tipo de edifícios. Moradias, ou seja, moradias também com elementos de fachada, os prédios, ou seja, hotéis. Ou seja, as fachadas hoje em dia são muito procuradas, porque se vocês pensarem, digamos, a mão de obra para fazer isto tudo in situ, ou seja, não está à altura, pá, eu lamento imenso, porque eu tenho um paradigma, eu costumo dizer, se eu na fábrica hoje em dia, digamos, a minha capacidade de contratação é estrangeiros, que infelizmente não sabem trabalhar na área. Que temos que os formar, depois rapidamente se vão embora. Mas depois da gente os formar, ainda temos ali 2, 3 anos. Eu imagino como é que seja numa obra hoje em dia. Deve ser mesmo muito complicado ter alguém que saiba fazer alguma coisa durante muito tempo, a mesma pessoa, não é? Porque nós, a nível de fábrica, e o trabalhador prefere trabalhar dentro da fábrica, não chove, não faz calor, normalmente está ali sempre na mesma zona. Isso é difícil, a gente manter as pessoas, eu imagino como é que será nas obras hoje em dia. Isto é o tipo de edifícios, ou seja, em que os painéis já vão com o próprio azulejo aplicado de fábrica, ou seja, claro que este tipo de edifícios vivem muito dos silicones e das juntas, por isso é que eu não posso arriscar-me, e o risco existe sempre, há risco em tudo, não é? Mas temos de tentar minimizar o risco de entrada de água. Caso contrário, isto começa a entrar, ninguém sabe onde é que ela entra, é um fim do mundo, depois é tudo por nossa conta, não é? Tudo o que estragar. Pronto, isto é outros tipos de edifícios. Este é ali junto à EP, no Norte Shopping, no Porto, um edifício também muito interessante a nível de arquitetura. Ou seja, peças tridimensionais em betão branco. Este é o tal edifício que eu vos falei, já noutra visão. Este tipo de edifícios, o segredo também está nas gruas-torre. Uma coisa que eu também acho que em Portugal vai ter que mudar o paradigma é a dimensão das gruas-torre. Na Europa, as gruas-torre são coisas que elevam grandes cargas. Em Portugal, não. Andamos sempre ali pelo limite. A grua-torre pega 800 kg, 1000, 1200. É sempre um filme. Para montar este edifício, a grua-torre pegava em 12 toneladas a 40 metros. Não é? Ou seja, é uma grua-torre já com capacidade, mas também para este tipo de fachadas não há outra forma de ser económico se não for com gruas-torre. Se formos com autogruas, o preço dispara e o preço não fecha, ou seja, não consegue ser competitiva a solução. Agora, estamos a falar de uma solução de fachada, pá, modéstia à parte, que in situ não conseguiria ter este grau de acabamento, não é? E por isso é que a indústria está a ser procurada e vai ter que evoluir. Atenção, isto é um problema de um país desenvolvido, não é? Na Europa, esta necessidade existe há 30 anos. Nós é que sempre tivemos, somos um país mais, pronto, menos desenvolvido que a Europa, em que a mão de obra era uma coisa barata, de pessoas muito boas executantes, e esta necessidade de industrializar não existia. Mas hoje em dia, infelizmente, estas implementações é uma boa pergunta, se a gente apanha aqui está.
seja, as varandas correm para trás e depois temos aqui estas premadas, não é? Em que, digamos, a varanda terá já o negativo, o ralo tem um tubinho para trás. Já. E tem as telas. E tem as telas logo, neste caso tem uma pintura, aquela pintura com rede, aquela pintura, uma pintura armada, e depois tem uma caleirazinha por trás onde tem um tubo, não é? Depois tem o deck, e depois a gente quando vai a montar, ou seja, está lá o pisteleiro, digamos, a fazer a ligação, quando a gente está a montar, ele liga, e depois leva um rufo entre o interior e a varanda, no fundo um rufo que rufa para a água não entrar entre a junta, porque isto no fundo tem uma junta quase 10 centímetros. Ou seja, e a caixilharia topa por cima disso. Claro que estes pormenores construtivos são todos estudados pá, em conjunto, não é? Ou seja, isto tem depois, ou seja, para além do negativo, digamos, para a tubagem, temos também negativos para a luz, ou seja, para a luz, digamos, da varanda, ou seja, há um estudo aqui. Certo. Claro. Pois, imagino que sim, ou seja, ali a mim parece-me bem que aquilo depois levou um roof, ou seja, do interior levou um roof a pingar para cima, digamos, porque a tela estava a dobrar, não é? E depois o roof caiu-lhe por cima. Embora, lá está, eu aqui confio, que, digamos, no pormenor construtivo da arquitetura, ou seja, isso sai fora da nossa responsabilidade, na verdade, não é? Agora tem que ser bem estudado, não há dúvida. Tem que haver uma equipa multidisciplinar para poder fechar a solução toda. Isto é repetido. Isto é outra solução, ou seja, eu acho que a solução passa por isto, sinceramente. Ou seja, passa por este tipo de edifícios. Ou seja, então, neste caso até era uma construção em túnel, isto é um hotel, mas a fachada toda, depois pré-fabricada, e já ia com os ares da fábrica. Ou seja, em fábrica eram aplicados os ares, ia tudo de fábrica, tudo fechado. Pronto, isto fica com este aspecto. Já aqui está, ou seja, aqui dá para perceber o cordão, ou seja, temos neste caso a banda hidroexpansiva aqui e dois cordões de mastic, pá, que não abdicamos deles. Isto é umas soluções que esperamos que, ou seja, nós temos trabalhado muito com algumas autarquias em soluções pré-fabricadas para a habitação. Isto é uma solução que ainda não saiu do projeto, as autarquias, pronto, não é um setor que eu esteja habituado, a gente trabalha 99,9% no privado, mas as autarquias batem-se aqui com um problema que é timings, projeto, concepção, construção, como é, quem é que lança o concurso, o CCP. Pronto, isto é um paradigma muito complicado para as coisas acontecerem rapidamente. Pronto, eu não sou especialista nessa área, temos muita procura, isto é um edifício integralmente pré-fabricado, cave, resto de chão, 2 pisos, ou seja, solução viga, pilar, laje alveolar, escadas pré-fabricadas, núcleo também pré-fabricado, ou seja, é uma solução muito, muito interessante. Deixa eu ver deixa-me aqui ver se a gente consegue pôr assim. Pronto, este sistema construtivo, se calhar muitos já viram. Pronto, isto foi feito, digamos, nas nossas. Olha que se não passa, vou pô-lo a passar assim, pronto. Nós fizemos este edifício há cerca de 2 anos, talvez, ou 3, já não consigo precisar, ou seja, em que os módulos eram uma solução módulos 3D, já com as instalações todas inseridas dentro do módulo 3D, sai com janelas, sai pintados, sai com portas, isto para o fim já não saía com portas nem com janelas, porque já não se conseguia acompanhar a rapidez da construção. Isto foi montado tudo em cerca de 4 semanas, ou seja, o edifício de 6 pisos. Isto foi uma parceria com uma empresa que quer desenvolver este projeto em Portugal. Nós demos todo o apoio técnico e fabril para produzir isto, embora eu não acredite no sistema 3D. Eu acredito mais no sistema pilar, viga, laje e painel. Ou seja, são imagens reais, o edifício acabado, ou seja, isto é uma residência para polícias na região da Grande Lisboa. É um edifício digno, mas eu acho que o caminho é este. Pronto. Agora, é uma solução. E pronto, caros colegas, olha, eu não sei se me estiquei-me, isto era para acabar a se calhar às 7, não era? Não, está perfeito. Foi a duração certa. Pronto,
muito obrigado pelo tempo que me ouviram. Ou seja, isto é uma apresentação um pouco para mostrar o que é que a indústria é capaz, as soluções que existem, não entrar tanto no detalhe, e pôr-me ao dispor no âmbito, digamos, como também representante da associação, para o que vocês precisarem e qualquer apoio que necessitem. Muito obrigado pela vossa atenção. Os parabéns e pela excelente apresentação, como eu regango. Deixe-me dizer isso antes de passarmos para o período de perguntas e respostas e algum debate. Temos aqui uma plateia bastante heterogénea, não se apercebeu, mas temos aqui colegas engenheiros projetistas, temos engenheiros que estão em empresas de construção de pequena, média e grande dimensão, temos também arquitetos, ainda bem que não falou mal dos arquitetos. Não, eles Temos são também, parceiros, os arquitetos são parceiros. exatamente. E temos também o TAT, a Universidade de Trás-Monte Touro. Ok. A professora Ana Sá, mais uma vez, esteve presente e trouxe os seus alunos de Engenharia Civil. Por isso temos aqui uma plateia bastante rica e com Muito bom. diferentes pontos de vista. Então passaria já para o período de perguntas e respostas. Não sei se algum dos colegas quer fazer já alguma questão. Estejam à vontade. Então, podemos falar um bocadinho da questão da habitação e da pré-fabricação, não se fala de outra coisa. Se quiserem. Ninguém quer fazer a primeira questão, passamos para a segunda. Tem duas hipóteses, ou foi extremamente esclarecedor, ou então foi bem entediante que ninguém quer saber do assunto. Foi? Obrigado. Em Portugal, já agora que falou naquela questão das gruas de torre de grande dimensão, em Portugal, quais são as empresas que trabalham com esse equipamento? Pronto. São a Ibergru, a empresa que está mais. A Ibergru pertence ao grupo da Transgrua. É uma empresa que anda um bocadinho à frente, digamos, deste. E está a compor o seu parque com bastantes gruas desta dimensão. Até porque não há oferta. Ou seja, não vou dizer que outras empresas não tenham, mas a Ibergru destaca-se pela quantidade que tem para meter no mercado. Uma grua destas, também é importante perceber, uma grua destas custa, por exemplo, cerca de 8.000 € mês, não é? Ou seja, não é uma coisa barata. Mas comparativamente 8.000 € mês dava mais ou menos, se calhar, para 10, 12 dias, 10 dias de grua normal, não é? De uma autogrua. Por isso, e ela não está sempre a trabalhar para nós, consegue também dar apoio ao edifício, não é? Acho que o caminho passa por aí. Mas a vantagem destas gruas de torre na montagem de sistemas pré-fabricados de fachada tem a ver com o movimento da carga? Não, tem a ver com o custo, digamos, da autogrua diário, não é? E depois tem a ver com uma coisa, que normalmente esses edifícios têm caves que não ficam no alinhamento das fachadas. Este tipo de edifícios de habitação, as caves são sempre mais largas que a promada das fachadas. E depois ficamos condicionados ao posicionamento da grua ou ao escuramento das caves todas, para ir com a grua para cima das caves. Isto depois começa a custos a somar. E a grua torre faz um trabalho bem posicionada, varre o edifício todo. Tem essa vantagem. E na Europa, efetivamente, na Europa, quando a gente anda um bocadinho mais para Norte da Europa, estas soluções são correntes. Eu lembro-me que eu, quando acabei a universidade, eu fiz uma tese por acaso em estruturas pré-fabricadas. E na altura estudei muitos sistemas e até fui ao Liechtenstein, à Suíça, etc. E já naquele tempo eles faziam coisas que eu ainda não consegui fazer em Portugal. Passaram-se 18 anos. Não é? Por isso a gente estar aqui às vezes, eu costumo dizer, é só a gente ver as nossas necessidades, ver como é que eles as resolveram e tentar transportá-las para cá. É um bocado assim. Assim. Questões, colegas? Claro. Não me apercebi que alguma delas. A questão do. Acho que não é preciso. Ok. A questão da eficiência energética, por exemplo, em painéis de fachada. Temos isso, ou seja, estou só aqui a fazer uma análise. Não, nestes edifícios não mostrei nenhuma, mas é corrente nos edifícios de retalho, principalmente as lojas comerciais, edifícios de escritórios, o isolamento é incorporado dentro do painel. Ou seja, é um dimensionamento térmico corrente, ou seja, em que temos um layer de betão, temos um layer de isolamento térmico com a espessura necessária e temos outro layer de betão. Normalmente o layer interior é o layer resistente, ou seja, é aquele que dá, digamos, digamos, a solidez e a resistência à peça. E depois temos uns conectores de fibra de vidro que ligam os vários layers e nós normalmente na bordadura do painel até vemos o isolamento.
Nós com Cremato fazemos uma coisa que é, deixamos o isolamento 4 centímetros mais dentro e betonamos 4 centímetros aqui. E os arquitetos vão dizer que há aqui uma ponte térmica, não é? Epá, falar sobre isso. mas na verdade, o problema é que também há uns estudos que ao final de 15, 20 anos, as carochas e as formigas comem o isolamento todo. Pronto, e eu assim, se betonar aqui 4 centímetros, no fundo, estamos a protegemos. Eu não sou especialista, mas eu não imagino que seja 4 centímetros aqui, tirando questões de umidade, que vão fazer, Sim. digamos, a diferença no conforto térmico. Não é? Mas quando os arquitetos são mais fundamentalistas, ou a térmica é fundamentalista, fica mesmo o isolamento topo a Porque topo. acabamos por ter alguma dificuldade na continuidade, não é, do isolamento. Claro. Ainda Sim. como estamos a falar de vários elementos em várias camadas, vários elementos adjacentes uns aos outros. Mas muitas vezes podemos fazer uma coisa que é, ou seja, que é fazer o dente na junta. Muitas vezes temos o painel assim. E esta peça entra aqui assim, ou seja, e cobre, no fundo, o isolamento para ver essa continuidade. Portanto, outro elemento a pensar na fase de projeto, não é? É isso mesmo. Não, mas isso é a ordem do dia. Embora, por exemplo, eu acho que, por exemplo, a habitação, quando a gente está à procura de um acabamento como este, em que temos que sempre meter um pladur, o mais económico é peça de betão pura e dura, ou seja, isolamento de acordo com a espessura que seja necessária, passarem as infraestruturas todas e depois placa dupla de pladur. Ou seja, é a solução que Pois. não, só conseguimos ter uma face lisa. Há quem faça isso. Parede, painel duplo. É E o isolamento. Carrega o botão em si, fica ligado à laje. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou Sei seja, que é uma construtora modular, mas feita em si. é isso mesmo. Não consegue desmontar depois nada da obra. É isso mesmo. Ou seja, e tem as duas peças. No fundo, faz um painel na mesa, depois há um equipamento que roda esse painel e vai entrar em cima do outro botão fresco. E fica ali suspenso. Ele seca e depois, quando sai, ele fica, digamos, oco pelo meio e fica com duas faces de acabamento lisas. E é isso mesmo. Por exemplo, em França, isso é um produto corrente. A nível de caves, então, correntíssimo. Nós, em Portugal, efetivamente, não há procura por isso. Mas muitas vezes, ou seja, a nível estrutural, depois betonam-na no meio. Ou seja, e solidificam, dão-lhe a resistência. Mas em Portugal não há muita procura disso. Ou seja, uh, mas atenção que só há um fabricante em Portugal que consegue fazer isso. Ou seja, isso é importante, não é? Porque é preciso uma máquina especial para rodar os painéis. Ou seja, por exemplo, nós não temos, há um fabricante que agora consegue fazer isso, caso contrário, fica-se. Não está, tem que se perceber quem é que consegue fazer. Não, é ok. Sim. Já não existe qualquer coisa. Não, é verdade. Eu pessoalmente, lá está, e volto a dizer, é a minha experiência, é a minha visão, não quer dizer que esteja certo. Eu acredito mais na solução estrutura porticada, revestida a painel de betão. Porque se a gente começa a crescer muito para cima, depois a própria ligação desses elementos todos, não é? Com as ações horizontais, não é algo que seja fácil de resolver. Por exemplo, esse tipo de solução é uma solução muito corrente na Europa, a nível nórdico, mas não tem a questão sísmica. Quando a gente começa a subir muito, essas paredes começam a não ter resistência suficiente para a altura do edifício. Só nessa solução? Ok. E em que zona do país? Ok, faz sentido. Ou seja, a questão sísmica não é uma questão principal na ação do edifício. Ou seja, aí estamos numa solução nórdica. Estamos à vontade para fazer uma solução dessas. Excelente. Ou seja, há muita solução, não é? Ou seja, eu trouxe as que a gente mais comumente. Sim. Claro, ou seja, paredes retas. Mas também, por exemplo, e para lá, não estão a utilizar nesse sistema? Pois. Com os bubble decks ou com os cobiacs ou umas coisas desse género. Isso é. Que ao fazer a laje inicial era carregar em cima, a ligação com uma caixa da parede fica Claro. Sim. Os ter 10 centímetros acabados de fora, isolamento pelo interior, mais 10 carregados em cima e os 10 acabados por interior. No fundo, é um edifício todo, é muito armado. Não, isso é espetacular. Isso é na Maia, mas já está em que entidade? No projetista, na entidade executante? Está no projeto, está no projetista. Ok.
Mas isso é uma obra muito interessante em Portugal. Não conheço tudo, mas será única para já. Para ser feita dessa forma. É verdade. É interessante de acompanhar. Ok, ok, ok. Então temos que visitar essa obra. Claro, não, é muito interessante. Eu há pouco estava a falar também, ou seja, há aqui as grandes construtoras neste momento, ou seja, estão a investir neste negócio, ou seja, para responder à construção habitacional, ou seja, a Casais juntou-se com a Cecil e fizeram uma joint venture para responder a isto, não sei se é o caso desta obra ou não, mas nós montámos uma unidade em Estarreja para eles fazerem este tipo de construção, ou seja, modular através de betão pré-fabricado, mas em 2D, não em 3D. O grupo da ST também vai montar uma unidade na Figueira da Foz para responder à questão dos PRRs, porque esta história dos 20 ou 30, eu já nem sei quantos fogos é que é necessário e em quantos anos. Mas vai haver uma pressão. No outro dia vi um estudo, todos os municípios do país têm alguma construção para fazer. Não é? É verdade. Mas todos têm, mesmo que façam só metade. Epá, é uma pressão absurda no mercado, não é? E estas construtoras grandes que vêm mais à frente estão-se a industrializar com fábricas para isso, não é? E depois há mais uma empresa ou outra mais pequena que estão-se a direcionar só para esse setor. Nós, confesso que nós tivemos aquela experiência daquele edifício e estando o nosso setor, digamos, de fachadas, de edifícios industriais, logísticos, muito dinâmico, e vendo muitos players a entrar na área do setor habitacional com a pré-fabricação, tomámos uma opção que pode-se vir a refletir errada, que é, de momento, não vamos atacar esse setor, a não ser um projeto ou outro, não é? Mas não nos vamos direcionar por isso. Não vamos abrir, digamos, uma lacuna no nosso setor em que a Espanha vai ocupá-la. Ou seja, os espanhóis vão acabar por ocupar parte industrial, tudo o que eu apresentei aqui, fachadas, etc, etc. E até porque se houver outras empresas a desenvolver a área de habitacional, a gente quase por osmose vai aprender alguma coisa. Vai fazer aquele edifício. Mesmo que a gente não o visite, acaba sempre por saber o que é que foi feito, o que é que não foi feito. A gente aprende sempre alguma coisa. E neste setor, eu na habitação vou ficar, não quero ser, digamos, pioneiro. Vou ficar para trás a ver o que é que se vai fazer. Mas pronto, não quer dizer que seja uma estratégia correta. Vamos tentar. Até porque não podemos estar em todos os setores de uma forma eficaz. Pois. Esperemos que sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.